Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje nós vamos falar a respeito do o valor de cada idade. A idade ela vem, ela acontece, todo mundo fala hoje respeitar a criança, respeitar o idoso, né, as pessoas, mas a gente não parou para observar o valor que tem cada idade, o valor que tem cada uma delas. Então nós hoje ficamos adultos e esquecemos a criança. Muitas vezes nós somos adultos e não largamos a criança. Então você tem adultos que agem como criança, crianças, né, se perdendo, querendo ser adulto, e muitas vezes a gente vai misturando aquilo. Eu fujo da velhice, eu não quero ela, que ela não chega, e aí eu ponho aqui, puxo ali, corto, puxo, estico, ponho coisa, as pessoas se monstrificando em cima daquilo e esquecendo a beleza, né, o valor que é cada uma delas. A gente precisa entender que nós podemos guardar e trazer a inocência da criança dentro da nossa vida. A gente pode ter a força, né, o vigor, o movimento de um jovem. A gente pode ter o equilíbrio, a força de um adulto. E a gente pode ter a sabedoria de uma pessoa que já viveu bastante tempo e já passou por muitas situações. Buda diz que isso seria a fórmula mais ampla do ser humano. Onde o ser humano seria, você imagina todas essas características em um único ser humano. E ali a gente chegaria ao ápice do nosso desenvolvimento. Então, onde eu, como ser humano, teria a inocência dessa criança, a força desse jovem, né? A responsabilidade e o caráter do adulto, e a metafísica, a sabedoria, a espiritualidade de um idoso. Isso tudo reunido dentro de um ser humano, uau! Mas a gente vai se perdendo isso hoje. Se você pegar pelos jovens, os jovens hoje, eles querem mudar, eles querem revolucionar, mas eles querem apagar o antigo. Eles querem reinventar as coisas, mas por causa de um ego, por causa de uma vaidade. Eles querem passar por cima de muitas coisas sem ao menos saber por que é aquilo. O jovem hoje ele perdeu aquela vontade, aquela força de aprender. Ele tem simplesmente a vontade de ter um ego de, ó, eu fiz, eu criei. Essa minha startup vai dominar o mundo. Eu vou vender isso aqui, eu vou ganhar dinheiro e eu vou fazer aquilo. Então é sempre um objetivo para tentar até apagar muitas vezes o outro. Quando ele esquece que tem que ter a somatória da vida. Você vê os jovens querendo mudar os negócios dos pais sem o mínimo respeito pelo que o pai criou. Não, porque hoje tem que ser assim, tem que ser aquilo, vamos colocar assim, e como se tudo aquilo que foi feito anteriormente não tivesse o valor. Eu vejo isso o tempo todo. Eu tenho muito material humano para trabalhar, então as pessoas elas vão falando, contando, e eu vou observando essas situações. Falo, mas por que você quer destruir o antigo e não agregar o valor ao novo? A inocência da criança, ela sai e vai para a força do jovem. Mas esse jovem continua com a força. Inocência não é ser tonto, né? Porque a gente, tão inocente, é pejorativo a coisa. Não, a inocência da criança de ir, de brincar, de se divertir com aquilo. Então, quando você tem essa sabedoria do adulto, você tem o equilíbrio do adulto, você tem a inocência da criança com a força do jovem, a sabedoria desse adulto, esse equilíbrio, você faz milagres na tua vida. Então, eu não preciso tirar a inocência da criança porque agora eu sou um adulto. Entendeu? Eu não preciso entrar no meu ego de falar, nossa, você tem uma inocência bacana, legal, que isso? Agora eu sou, né, um jovem, adolescente, pré-adolescente, e começa a fugir disso. Você já reparou que a juventude hoje, que é o ápice da força do ser humano, né, de movimento, de saúde, de força, de explosão, é tida hoje denominada como preguiça? Você vê jovens se arrastando, preguiçoso, não querendo fazer as coisas. A gente vê o tempo todo. Agora na pandemia, em casa. Mas eu não tinha internet. Mas eu não tinha isso. Mas estudar de novo. Dormir. Não tem a força para aprender. O jovem está perdendo essa capacidade de aprender.
Ele só está se ligando nessa informática, ele só está se ligando nos jogos, nos prazeres, nos brinquedos, nos prazeres de instinto da vida. Não muito longe você vê crianças de 12, 13, 14, adolescentes, né? Aí se perdendo no mundo das drogas, promiscuidade, não estudam. Por quê? Porque não está usando isso, não usa essa força, perdeu o direito, né? Ou a vontade, posso dizer, de estudar, de aprender, de desbravar, de crescer. Hoje o jovem não tem paciência, você vai ensinar ele, já sei, já sei, já sei. Ele vai lá no Google, puxa lá e traz uma resposta pronta, ele não pensa mais. Eu vejo crianças fazendo provas procurando resultado, adultos fazendo trabalhos de faculdade puxando, né, da internet, trabalhos prontos. Quando chegar lá o professor já sabe, já viu aquilo 200 mil vezes na frente dele, o mesmo texto. Ctrl C, Ctrl V. Quando eu enviava as reflexões por e-mail, o pessoal, pô, mó textão. Então a gente não vai ler mais. Parou. Hoje, quando você põe alguém para ler alguma coisa, é horroroso para ler um texto. Aí ele fala, não, é porque eu tô com vergonha. É claro que tem que ter vergonha. Já é quase um adulto. Muitas vezes está lá 16, 17, 18, 20 anos, ou então um adulto mesmo, 30, 40 anos, vai ler um texto. A gente não consegue compreender porque não sabe o que é ponto, vírgula. Não consegue dar as pausas corretas, pronunciar as palavras corretas. E aí foge, tem que ter vergonha mesmo, porque não aprendeu a ler já dessa idade. Então a vergonha não é do povo em si. A vergonha, o que está atrás do atrás de não ler em público, o que está atrás do atrás é que você sabe que você não sabe ler. Porque se você sabe ler e domina aquilo, você lê para um ou para 1 milhão, não muda nada. É a mesma coisa de fazer uma palestra, uma apresentação. Ai, tô com medo do povo. Você está com medo porque você é inseguro. Porque se você domina o assunto, você vai para lá e brinca com o povo se diverte e vira uma festa, porque todo mundo aprende, todo mundo gosta, interage, faz perguntas e troca ideia, ensina lá quem está palestrando, o palestrante também ensina e fica todo mundo feliz. Fica gostoso. Fica 2, 3, 4 horas. Aí quando acabar, já acabou? É, porque o tempo passa muito rápido. O jovem hoje ele perdeu isso. Então tá indo para um mundo muito virtual, tá indo para um mundo muito aleatório das coisas. E, consequentemente, o adulto cresce alienado. A gente vê os adultos muito alienados, muito perdidos com isso, porque esse adulto também acha que ele não tem mais a força do jovem e que ele também não tem a inocência da criança. Então ele se torna um adulto rígido, porque eu sou responsável. E aí ele vai começando a ter medo disso, medo daquilo, medo de perder o emprego, medo de não aposentar, né? Medo do que vai ser o futuro, medo de morrer. Aí ele lembra da morte quando ele vai fazer uma cirurgia, quando ele tem algum problema de saúde. Mas enquanto ele não tem nada disso, ele não cuida da saúde dele. Ele está alienado. E ali depois, com o tempo, a gente começa a ver o quê? As pessoas com esquecimento, com Alzheimer, as pessoas com problema de circulação porque não fluiu na vida, as pessoas com problema de estômago porque acumulou muita raiva, os tumores espalhados pelo corpo inteiro, as metástases da vida, e a gente vê as pessoas sofrendo a cada dia mais por ignorância de não se conhecer. A gente precisa voltar e olhar qual é o real sentido da vida. Você tem medo da morte porque você não compreendeu ainda o mistério da morte. Você tem medo de viver. Por isso você não cuida de você, ou cuida exageradamente, onde tem um desgaste excessivo. Ou é 8 ou é 80. Ou eu não faço nada e fico na morbidez, ou eu só faço aquilo o tempo todo e desgasto o corpo, músculos, células, tendões, pele, pelo excesso de atividade física. Então a gente não tem o controle, a gente muitas vezes tem a força daquele jovem, mas a gente não tem a consciência do adulto. Muitas vezes a gente tem a inocência da criança,
mas esquece de pôr a força do movimento. O jovem hoje, quando ele está no ápice do desenvolvimento dele, ele deveria usar essa força toda para atingir os seus objetivos. E não. Ele só joga isso para promiscuidade, baladas, bebidas. É gostoso eu postar uma foto com uma cerveja na mão. Por quê? Porque a trupe toda posta. A trupe toda vai. Esse povo hoje, eles têm vergonha de ser altruísta, de ser ele mesmo, de pensar pela cabeça dele. Ah, todo mundo faz, eu vou fazer. Então ele não é um produto de si, ele é um produto do meio. E isso para muita gente também na vida adulta. Então o jovem hoje ele faz porque todo mundo faz. Se ninguém faz, ele não faz. Então eu vejo as pessoas falarem errado hoje. Eu já vi pessoas, crianças, né? 13, 14 anos, questionarem os pais. Mas você fala muito certinho. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque está virando hoje uma gíria, né? Estão querendo mudar a linguagem ali, porque é a linguagem da internet. VC, kkkk, né? E ali você vai falando através de símbolos. Mas muita gente falando errado. Nós quer, nós vai, problema, complicado. E isso está virando um hábito legal, né? Os pão. Eu vejo que eu pego os pão, eu não sei o que é isso, né? Então, e isso passa a ser uma coisa muito legal. As mulheres, colher, nós quer, nós vai, né? E aí o negócio ele vai acontecendo de uma forma muito maluca. E eu falo, fala correto, fala certo. Se falar certo, correto, então a gente tem que falar que a gente vai, né? Nós vai, porque nós vai, né? Porque se você falar correto, nós vamos, aí vira motivo de piada, né? E ali pronto, e aí você se sente excluído. Então a gente passa a ser o produto do meio. Então o meio é que faz. Eu vejo isso dentro do meu trabalho, as pessoas costumam dizer para mim muito, Jorge, quando eu trabalho muito o processo energético, né, das pessoas, e elas me procuram e falam, sabe o que é? Eu sou uma esponja. Eu fico só olhando para o demônio falando aquilo para mim. Aí eu sou uma esponja, sabe? Eu pego tudo de todo mundo. Falei, por isso que você tá esse bagaço, né? Mas uma esponja é porque você é produto do meio. Você tem uma vaidade horrorosa e a pessoa ela cai em si. Falei, você tem uma vaidade horrorosa, você é uma esponja, então você fala aquilo como se fosse lindo, né? Olha, eu sou um ser muito evoluído, muito hipersensível, então eu capto tudo de todo mundo. Não. Você é um produto do meio com a tua vaidade, com a tua arrogância. Então você quer ser o lindo, quer ser a linda para todo mundo, então você se faz o produto do meio, não é para você. Não é interior teu. Como eu brinco, é dos outros. Aquela moscona varejeira ali, ó, no doce, né? Zoto. Para ficar assim. Por que isso? Porque se você é uma esponja. Você, então, eu ponho você, pego você ali, jogo numa tinta amarela ou vermelha. Você fica vermelha. Aí eu pego você, dou uma espremidinha legal, assim, tiro aquele excesso de tinta, jogo você no balde azul, você ficou azul. Dou uma espremidinha, jogo no verde, você ficou verde. Você é um produto do meio. O meio faz com você o que você quiser. Não tem personalidade, não tem força, não tem conhecimento. Então você vai para onde a banda toca. Esse é o significado de esponja. Ela absorve o que está no meio. Se não tem nada ali, não absorve nada. Ela por si não tem nada próprio dela. Então você pense bem quando você for falar para mim que você é uma esponja. E pense bem quando você for falar para você. E o jovem é assim. Ele vai indo hoje porque é legal. Faz uma festa com o jovem e não põe bebida. Ele não vai. Ai, que festa chata. Porque ele é produto do meio, então o meio tem que ter a bebida para ele ficar mais soltinho, mais alegrinho, para ele se socializar. E assim a gente cria jovens alcoólatras. Os alcoólatras do futuro. Os pais muitas vezes bebendo junto.
Então, a gente precisa tomar cuidado com os excessos na vida. Os excessos é que fazem mal. Quando você começa a entender todo esse processo, você não sofre no futuro. Mas o jovem, ele teria que ter aquela força de aprender, de ir, né? O nome da moda hoje é empreender. Mas empreender no coletivo. Levar o ensinamento, aprender, ter o ápice dessa força para aprender, para curiar, para xeretar, não querendo apagar ali o antigo. Mas aproveitar esse antigo, essa base. Você lembra do avião? O cara fez, tentou lá fazer, voar, voar, voar. Todo mundo riu e ele foi lá, ele não era esponja. Ele caiu, ele levantou, ele quebrou e não deu certo e foi. Até que ele conseguiu, quando olhar, falou, olha, dá para fazer. E os outros vieram atrás aperfeiçoando aquela ideia e a gente tem hoje essa maravilha que é os aviões. A gente cruza o planeta em 12 horas. Dá para ir para qualquer lugar do planeta. Você não tem mais problemas com isso e está aperfeiçoando a cada dia mais. A lâmpada, o telefone. Quando o camarada fez lá, falou, não, vou inventar esse negócio para falar aqui, ninguém acreditou e ele foi. E aí hoje a gente tem a maravilha que tem o celular. Ele foi aperfeiçoando. Então, faltam essas ideias. Você já viu que hoje a gente pega sempre os mitos, né? Lá de trás, eu já falei isso em outras reflexões. Eu primeiro preciso trazer as reflexões lá de Sócrates, Aristóteles, Platão, né? Porque hoje a gente não tem mais os pensadores. Não se criam mais isso. Porque a gente tem que pegar referência lá do passado. 2000 anos antes de Cristo, porque hoje não consegue mais ter um pensador assim. Não consegue ter as ideias, isso tudo está se perdendo. Então, se você quer saber uma coisa, você tem que ir lá na história, lá no passado, bem distante, para poder entender isso. Por que a gente não pode fazer esses pensadores hoje, esse pensamento hoje? Medo de morrer, o tempo inteiro fugindo da morte, mas você não cuida da saúde. Aí você só tem medo da morte quando você está na porta do hospital ou dentro da UTI. A gente está em plena pandemia e a pessoa só se dá conta do coronavírus, da Covid-19, quando ela está ali. Quando sofreu alguém, já morreu da família, fora isso não acreditava. Então não tem a maturidade, não tem a sabedoria, desrespeita o idoso, desrespeita os mais velhos, sem entender, sem observar, sem absorver o conhecimento daquela história, o que passou, o que viveu, e o que eu posso mudar aqui, acrescentar, para poder melhorar. E hoje você vê todo mundo freudiano, a culpa é do pai, é da mãe, é do professor. E o jovem sempre tem razão. Não, porque meu professor me fudeu. Uhum, sei, entendo. A culpa é da sua mãe, né? O demônio que você foi para a mãe, você não conta. O teu temperamento, chata pra cacete, não fala. Mas a culpa é da mãe, é dos pais, revoltadinho. E assim a gente cria revoltas e revoltas. E aí depois, quando tem um probleminha, tem medo de morrer. Se você entender a morte, o processo da morte, você vai ver que você vai morrendo todo dia. E se você se permitir morrer todos os dias, você perde esse medo da morte. Permita-se a morrer todo dia. Morrer um egoísmo, morrer uma inveja, morrer uma falta de conhecimento, morrer uma raiva. Então você vai, né, morrer a falta do conhecimento. E cada dia mais eu conheci uma situação, uma coisa nova. E cada dia mais eu coloquei algo novo nesse planeta. Eu tenho o vigor e não importa a tua idade cronológica, tua idade física. Você tem todas elas ali dentro. Ah, eu vejo as pessoas falarem, eu tô velho para isso. Para, velho tá tua cabeça. Daqui a pouco o Alzheimer chega para você esquecer tudo isso. Você não sabe nem quem você é porque você não usa. Usa o pensamento.
Faça a coisa valer a pena, faça a coisa acontecer de verdade. Ah, mas é porque é o mercado, porque é a vida, porque é isso, porque é aquilo. Sempre é de fora. Você não tem responsabilidade nenhuma porque tua vida parou. Então você é um irresponsável, uma vez que você não tem essa responsabilidade. Entenda. A gente tem as variações sim, de mercado, mas e aí? O que você vai fazer na variação? Você saiu na rua, tava sol, aí agora de repente mudou o tempo, começou a fazer muito frio, a temperatura caiu muito, e aí você vai morrer de frio na rua? Porque não é culpa tua, a culpa é do tempo? Ou você vai se virar para se abrigar? Tem que se virar. O que que você faz? O palco tá aí. Mudaram as luzes, o efeito, de repente mudou até o cenário. Como é que você vai se apresentar? Se apresente no palco que a vida te deu. Usa a tua criatividade. Usa a inocência da criança, a força do jovem. Usa a razão, a sabedoria do adulto, a espiritualidade, o transcender do idoso. Cadê? Você tem isso tudo dentro de você. Mas a gente não procura. E aí fica com medo. E põe a culpa nos outros. E eu me torno irresponsável no mundo. Porque tudo é culpa de todo mundo, menos minha. Eu sou uma vítima. Não, você é um produto do meio. A flor de lótus, que nasce no pântano, fétido e tudo mais, ela ultrapassa tudo aquilo, vem de baixo para cima, ultrapassando todas as barreiras e nasce plena, branca sobre aquelas águas. Aquilo ali não é uma esponja, não é um produto do meio. Ali é um produto de si mesmo. Independente das circunstâncias, das situações, eu sou a flor e eu vou brotar na superfície da água. E não estou nem aí com se o restante está sujo, se está limpo. Isso não é problema meu. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou trazer a minha beleza lá para cima. Essa água suja não vai ser uma responsabilidade minha, porque se cada um fizer a sua parte, tudo vai. O meu sucesso é o teu sucesso. Então tem coisas que eu vou passar que eu sei que está errada, mas que eu não vou poder fazer nada. Eu não vou ter condições de fazer aquilo. Outra pessoa é responsável por aquilo. Então eu vou fazer o que me compete, dentro do todo. Foi quando eu falei da goteira. Se você ouviu o áudio lá, então tem a goteira. Eu posso ir lá enxugar com a maior boa vontade de limpar, mas daqui a pouco volta. Aí eu vou lá e enxugo de novo. Aí eu fico passando só, mas eu não vou durar a vida inteira. O rodo não vai durar a vida inteira. O pano não vai durar a vida inteira. Mas a goteira vai. Então, se eu não tenho condição, eu deixo para alguém que vai chegar, olhar para cima e falar: pô, tem um telhado ali em cima, ó, que tá vazando, quebrado. Então, eu vou arrumar. Muitas vezes eu não tenho condição de subir no telhado. Eu não tenho esse conhecimento. Mas o outro tem. Então, essa pessoa vai olhar para cima e vai fazer. Se eu tiver já essa condição e usar essa minha força do jovem, eu vou olhar e falar: opa, tem uma goteira lá, deixa eu subir, calafetar, trocar a telha e pronto, resolvi o problema. Não vou ser só um enxugador de gota. Então é isso que eu preciso estar atento e olhar o que está dentro de mim. E usar em que fase que eu estou para poder entender isso. E tem gente que vai passar por cima e por volta e vai sujar e não está nem aí. Como é que eu vou lidar com isso na vida? A gente entra o julgamento, a vaidade, a arrogância, a ignorância, a falta de conhecimento. E, consequentemente, o medo da morte. Se você não aprender a morrer todo dia para essas coisas, você sempre vai ser um cagão com medo da morte. E você não vai entender que nós precisamos matar todos os dias a briga imunológica aqui dentro, matando, destruindo tudo aquilo que ameaça a nossa saúde. Então a morte é algo fundamental dentro do valor de cada idade. Quando você entender que é preciso morrer todo dia um pouquinho sobre tudo isso que nós falamos, você perde o medo da morte. Você não vai mais se assustar com ela e você não vai negar ela, mas você vai entender que ela passa a ser a sua companheira de viagem. E o tempo todo eu vou estar matando coisas para coisas novas ressurgirem. É um ensinamento da escola. O meu primeiro ano, eu vou para o segundo ano, eu vou para o terceiro ano.
passando pelas provas que são dadas. Mas o segundo não mata o primeiro, o terceiro não mata o segundo. Eles vão complementando um ao outro. O esquema da morte dentro das idades, o valor de cada idade é isso. Então, cada idade minha, cada dia que eu vou passando, eu vou somando, eu vou agregando coisas. Algumas coisas vão morrendo pelo meio do caminho, como a minha ignorância sobre as coisas. Isso é fundamental. Células minhas vão morrendo todos os dias, bilhões delas aqui no meu corpo, para que as novas venham. Fios de cabelo vão caindo, unhas, pele. Isso tudo vai morrendo para eu ter o novo, ter a regeneração. Então você começa a entender que a morte está com você desde o dia que você nasceu. Então use a sabedoria das idades. Não negue as idades, não tente voltar no passado. Para com isso. Comece a olhar agora aqui, o teu presente. Esqueça até esse futuro. Porque esse futuro vai depender única e exclusivamente deste teu presente. Viva agora com o que você tem, para que amanhã você não fique com medo da morte. Um grande beijo a todos vocês, um bom estudo a todos e até o nosso próximo áudio.